de comunhão conosco. Lá no jardim do Éden houve a queda do homem. Só que, no entanto, do jardim do Éden até o jardim do Getsemane, onde Jesus orou antes da sua crucificação, o jardim, como eu disse, ele é usado como uma metáfora de um lugar que representa uma comunhão com Deus. Essa comunhão que o Senhor está requerendo de nós como igreja do Senhor. Essa comunhão que o Senhor vem pedindo e tocando nos nossos corações a cada dia. Nós paramos no dia a dia da rotina do nosso trabalho e nós percebemos que muitas vezes nós temos falhado com o Pai Celestial. Nós corremos de um lado para o outro, nós avançamos nas conquistas, nós alcançamos bens, nós alcançamos projetos, mas vira e mexe a nossa consciência. O Espírito Santo lembra-nos que nós estamos em falha em alguma coisa. E a palavra de Deus está nos convidando nessa noite para que possamos estar no jardim da oração, para que possamos estar nessa comunhão com Deus. Comunhão essa que ao qual, quando nós estamos nessa comunhão, aonde nós colocamos o nosso coração voltado na presença do Senhor, onde nós nos prostramos, onde nós nos revelamos como somos falhos, nós oramos a Deus, clamamos ao Pai, lançamos as nossas mazelas, apresentamos as nossas falhas e o Pai nos ouve. O convite para a nossa noite é: voltemos ao jardim da oração. Após Jesus ter celebrado a última Páscoa, ele institui a ceia do Senhor. Ele celebra a última Páscoa e a Bíblia diz que ele foi para o Monte das Oliveiras, neste lugar chamado Getsemane. E Getsemane significa prensa, lugar de esmagamento. Foi exatamente isso, esse processo que Jesus passou ali. Jesus sabia do que iria acontecer. Quando Deus enviou o seu Filho ao mundo para que morresse pela humanidade, Jesus, ele se entregou. De maneira alguma foi algo forçado, foi um ato voluntário do Filho, obedecendo ao mandamento do Pai, obedecendo ao plano da salvação estabelecido desde a fundação do mundo. Então, neste momento em que Jesus está ali no jardim do Getsemane, neste lugar em que significa prensa, lugar de esmagamento, ele teve angústia. Angústia que muitas vezes eu e você também passamos. Quem sabe nós iniciamos a nossa jornada lá no jardim do Éden, onde nós tínhamos comunhão com o Pai, mas alguma coisa fez com que quebrasse essa comunhão. Alguma coisa fez com que nós nos distanciássemos da presença de Deus. E então agora nós estamos passando por um momento neste lugar onde há um momento de tristeza, de angústia, mas diferente daquilo que Jesus sentiu. É um momento em que nós precisamos resgatar a comunhão perdida, a comunhão que outrora nós tivemos no primeiro amor. Quem lembra do primeiro amor? Do momento que levantou as mãos e aceitou Jesus. Quando nós estávamos no primeiro amor, nós tínhamos desejo de estar na casa do Pai todos os dias. Nós vínhamos em todos os trabalhos, nós nos exponhamos, nós sempre estávamos dispostos a fazer a obra do Senhor. Quando alguém solicitava, éramos os primeiros a levantar as mãos. Quando tinha culto de oração, éramos os primeiros a estar ajoelhados buscando a presença do Senhor. Em um momento que alguém solicitava fazer evangelismo, nós íamos às ruas, mas isso foi quebrado, isso foi se perdendo. A rotina do dia a dia, o esfriamento espiritual alcançou o nosso coração, foi perdida a comunhão. Nós trocamos a comunhão com Deus, nós deixamos de lado aquele momento de comunhão e unidade com o Espírito Santo e começamos a priorizar outras coisas. Outras coisas são mais importantes, o trabalho é mais importante, a conquista é mais importante. Mas o Senhor nessa noite está falando: eu quero a igreja de volta ao jardim da comunhão, eu quero a igreja de volta à oração, ao primeiro amor. A palavra de Deus nos diz em Hebreus 10, 25. Coloca para mim Hebreus 10, 25, por gentileza. O livro de Hebreus 10, 25. Aleluia. Não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que aquele dia está se aproximando. O dia do Senhor está se aproximando, e Ele está requerendo da sua igreja
igreja um momento de comunhão profunda, comunhão com o Pai Todo-Poderoso, que pode fazer com que aquilo que tenha ferido a sua alma, aquilo que tenha alcançado o seu coração, aquilo que tenha aprisionado a sua vida, possa ser dissipado para você voltar a esse estado de comunhão plena com Deus. Aleluia! Então, Getsemane, como eu disse, prensa de azeite, lugar de esmagamento. E eu anotei aqui: no Getsemane, Jesus orou ao Pai. No Getsemane, ele exortou os discípulos. No Getsemane, ele teve a sua traição consumada por Judas. No Getsemane, ele curou o soldado Malco. No Getsemane, ele declarou a sua divindade. No Getsemane, ele se entregou aos soldados que o foram prender. Ele se entregou. Foi ato voluntário pela minha vida, pela sua vida. Nesse momento em que ele está no Getsemane, sentindo ali o peso do pecado da humanidade, era a minha vida e a sua vida que estava ali. Ele estava naquele momento sentindo a cruz, a dor da cruz. E então ele dá ordem aos seus discípulos. Ele pede para que os seus discípulos se retirem, porque ele precisaria ficar em um lugar mais reservado. Neste lugar mais reservado, ele leva apenas 3 discípulos: Pedro, Tiago e João. Quem sabe na sua vida você está passando por um momento assim. Você está vivendo um momento de adversidade, um momento de tribulação. Não são todos que podem acompanhar você neste momento. Não são todos que poderão contribuir com essa fase que você está vivendo. Nem mesmo a nossa família muitas vezes pode saber do momento que nós estamos passando. Nem mesmo muitas pessoas da igreja podem saber. Neste momento de comunhão que você está com o Pai, ou no momento que você está passando de grande tribulação, são poucos que irão passar pelo processo com você, mas em nenhum momento o Pai Celestial irá te abandonar. Ele estará contigo em todo momento, em todo processo, em toda adversidade. Ele é fiel, Ele é o sustentador de todas as coisas. Foi Ele quem criou os céus, a terra e tudo que nele existe. Você não está sozinho nessa caminhada. Você não está sozinho nessa caminhada. A chamada hoje para a minha vida é: voltemos ao jardim da comunhão, voltemos à oração com o Pai, porque lá há a resposta para as nossas vidas, a cura de enfermidades, a provisão no deserto, há milagres para a minha vida e para a sua. Aleluia! E quando Jesus pede para que esses 3 acompanhem ele diz para os 3 discípulos: fala, fica aqui e vigiem, sejais vigilantes. Vigilantes é você ficar alerta, ficar atento. Mas ele encontra os discípulos dormindo. Quem sabe pelo momento, pela exaustão espiritual e física que eles estavam. E nós muitas vezes estamos assim. Estamos passando por um processo difícil. O Senhor já falou conosco. Ele já nos deu as promessas. Nós temos a Bíblia, a maior profecia que existe. Não precisamos de revelação. Eu abro a palavra de Deus, eu posso ver o próprio Senhor falando comigo. E neste momento que nós estamos passando isso, muitas vezes nós não estamos vigilantes. Quem sabe o cansaço físico, o cansaço da preocupação, o cansaço espiritual, o peso que você está passando. Eu não sei a luta que você está enfrentando, mas essa luta tem tirado a alegria do seu coração, tem trazido angústia, tem tirado, tem consumido, minado as suas forças. Você está tentando com a força do seu braço, parece que você não sai do lugar, você não avança, você patina, e o tempo todo você está lá: mas eu estou cansada fisicamente, eu estou cansado fisicamente. Sabe por que você está passando isso? Porque você precisa colocar na mão daquele que pode cuidar. Quem sabe você está fazendo na força do seu braço, na força da sua decisão, com o seu próprio intelecto, com a sua própria convicção e conhecimento, e o Pai Celestial está olhando e falando: entrega para mim. Salmo 37, 4, 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, ele tudo fará. Agrada-te do Senhor e ele satisfará os desejos do teu coração. Como que eu posso agradar ao Senhor? O livro de Hebreus vai nos dar a resposta: sem fé é impossível agradar a Deus, porque aquele que crê que ele pode fazer precisa confiar. A
fé é a convicção das coisas que não se veem, mas se esperam. Eu não vejo a porta aberta, mas eu sei que ela vai abrir. Eu não vejo a cura do meu filho, da minha filha, mas eu sei que ele está curado. Eu não vejo a provisão no deserto, mas eu sei que ele está provendo. Eu não vejo a resposta, mas eu sei que ela já está descendo do céu para a minha vida. Jardim de oração é comunhão com o Pai, é o lugar que nós nos lançamos, é o lugar que o Pai, Ele ouve o gemido da nossa alma. Oh, aleluia! Aleluia! Coloca para mim o verso 36, Marcos 14, 36. Aleluia, aleluia! Marcos 14, 36. Estou avançando aqui. E Jesus orando, no momento que ele estava ali, ele disse: Abba, Pai. Você pode dizer isso, Abba, Pai? Todas as coisas que são possíveis. Afasta de mim este cálice. Não seja, porém, o que eu quero, mas o que tu queres. Quantas vezes você falou assim: eu não quero passar por isso, Pai, eu não aguento mais. Olha a palavra de Deus nessa noite para nós: faça a tua vontade. Quando ele fala Abba, Pai, eu até anotei aqui que eu achei muito interessante quando eu estava estudando essa palavra. Ali ele viu toda a família primeiro judeu, Abba, e a família também do gentil, Pai. Quando ele faz essa exclamação, Abba, Pai, ele atinge a minha vida, ele atinge a sua vida, ele atinge a toda a família na terra. Abba, Pai, é o nosso Pai celestial, é o Abba, aquele que conhece o profundo, o oculto, o escondido, aquilo que você não consegue discernir em palavras, aquilo que você não consegue falar. Uma lágrima tem a interpretação, porque o Espírito Santo interpreta o gemido da alma. Quando nós estamos no jardim da oração e nós nos prostramos perante o Pai, o próprio Espírito Santo está ali conosco intercedendo. Ouve a oração da minha filha, ouve a oração do meu filho. E neste momento a oração sua elevada no livro de Apocalipse vai falar que ali tem um lugar, uma taça, onde está a oração de todos os santos. A sua oração não é perdida, a sua oração não está esquecida, ela está anotada lá nos anais. Ali é onde nós estaremos um dia com o Pai Todo-Poderoso. Você parou no jardim da oração? Essa noite o Espírito Santo está nos dizendo: volta para o jardim. Eu quero ouvir a tua oração, o teu gemido. A tua oração, ela é ouvida, ela tem resposta. Aleluia, aleluia. É a oração da alma e do Espírito. Quando o Pai, quando Jesus diz essa oração, em nenhum momento ele está negando aquilo que ele foi designado para fazer. Pelo contrário, ele coloca a vontade do Pai, porque aquilo que, como eu disse no início, o plano da salvação já estava determinado antes da fundação do mundo. Ele estava cumprindo aquilo que ele foi designado para fazer. Quantas vezes nós não estamos fazendo aquilo que o Senhor designou para nossas vidas? Você tem dons, você tem trabalho, você tem mão de obra, mas tudo está ocupando. Se você fosse fazer uma lista numa lousa, aonde você quisesse anotar, teria tantas coisas. Lá no final, se desse tempo, eu vou para a igreja. Lá no final, se desse tempo, eu vou no ensaio. Lá no final, se der tempo, eu vou na oração. Lá no final, se der tempo, eu vou na EBD. Lá no final, se der tempo, eu vou fazer visita. Lá no final, se der tempo, eu vou fazer evangelismo. E o Pai está esperando você no jardim da comunhão. É na unidade. Hebreus 10, 25. O Pai está dizendo: somos família, e família vive em unidade. Unidade, relacionamento, é na presença do Pai. É aqui que Ele ordena a bênção para sempre. Aleluia! Oh, glória! Em Lucas, abre para mim, em Lucas 22, 43, 44, o momento que Jesus estava ali, naquela angústia, sentindo o que iria acontecer com ele na cruz do Calvário. A palavra de Deus nos diz assim, vamos ler: e apareceu-lhe, todos juntos, e apareceu-lhe o anjo do céu, e o confortava. 44. E levantando-se A 44, isso. E pôs
dia orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue que corriam até o chão. Isso é um retrato de um fato que acontece. Isso foi provado cientificamente. Tem um livro, eu não vou lembrar o nome do livro agora, que fala na visão de um médico tudo que Jesus passou na cruz do Calvário. E ele vai lá descrever, ele fala que num momento de extrema pressão mental, os poros se dilatam e o suor, ele começa a fluir gotas de sangue. Em alguns louvores, antigamente falava suor sangrento. Quem já lembra? Alguém lembra dessa palavra? Suor sangrento. E neste momento em que Jesus estava passando ali, estava ali naquele lugar, e ele estava num momento de intensa agonia, a palavra de Deus nos diz que o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue. Jesus orou 3 vezes no jardim, e em todos esses momentos, nos intervalos, ele encontrava os discípulos atentos. Como os discípulos estavam? Como os discípulos estavam? Dormindo? Como será que nós estamos na nossa vida espiritual? Será que nós estamos com os ouvidos sensíveis à voz do Espírito Santo? Será que o nosso coração está comandando? Será que o nosso coração, a palavra de Deus nos diz que o nosso coração é enganoso? Que do coração procedem as saídas da vida? Mas quando nós temos o Espírito Santo de Deus na nossa vida, por mais que seja difícil, mas não é impossível nós nos submetermos, porque o que é certo aqui, é certo lá, é certo em casa, é certo no trabalho. O que é correto em todo lugar. Você não dá jeitinho, você não se esconde, você não camufla, você não finge. Por quê? Porque o seu interior revela aquilo que você tem dentro de si. E quando nós temos o Espírito Santo de Deus, meus irmãos, não tem como. O mundo vê em nós a diferença. Não tem como esconder, ocultar. Quem pode camuflar a operação do Espírito Santo em nossas vidas? Então, neste momento em que Jesus estava ali, orando, ele vê que um momento e outro os discípulos estavam adormecidos. Só que tem um porém, uma batalha espiritual. Toda e qualquer batalha espiritual, ela só pode ser vencida se nós estivermos debaixo da vontade de Deus, se nós estivermos com os ouvidos atentos, se o nosso coração estiver limpo diante do Eterno. Salmos 15, vamos ler, coloque Salmos 15 para mim. Eu fiz um monte de rascunho aqui, toda vez chega na hora Deus muda totalmente. Salmos 15, coloca para mim Salmos 15, coração limpo, aleluia. E eu quero ler com a igreja, vamos ler todos juntos? Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Aquele que anda em sinceridade e pratica a justiça, que fala veramente segundo o seu coração. Aquele que não difama com a sua língua, nem faz mal ao seu próximo, nem aceita nenhuma afronta contra o seu próximo. Aquele a cujos olhos qualquer roubo é desprezado, mas honra aos que temem ao Senhor. Aquele que mesmo que jure com dano seu, não muda. Pode parar aí. Não é fácil a gente viver dessa forma que a palavra de Deus está dizendo, porque nós temos que ir contra nós mesmos muitas vezes. Eu sempre falo isso. Temos que olhar no Espírito Santo, no espelho do Espírito Santo. É como se fosse um espelho diante de nós, e a gente vai enxergando tudo aquilo que a gente faz errado. Eu falei assim, eu respondi assim, eu fiz isso. Nós sabemos, nós somos conscientes, nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Não podemos esconder, não há como ocultar aquilo que está dentro do nosso coração. Ele nos sonda. Salmo 139 revela que antes que haja uma palavra, o Senhor já conhece. Eu nem preciso falar a palavra, só de eu pensar em falar, o Senhor sabe a intenção do meu coração. Jardim de oração, jardim de comunhão. Como está a nossa comunhão com o Pai nesta noite? Como está a comunhão com o Pai nesta noite? Indo mais um pouco adiante, após isso, Judas chega até próximo a Jesus. Jesus estava ali naquele momento, passando por aquela angústia, no Getsemane.
Judas chega juntamente com os soldados romanos e os guardas do templo. O escritor vai dizer que os guardas do templo, eles eram pessoas violentas, e no entanto eles vieram em um grande número, e eles não vieram com as mãos vazias, eles vieram com varapaus, com tochas, com porretes, para prender a Jesus. E é tão interessante, até mesmo tem um pregador que ele é muito cômico, ele faz muita brincadeira, ele fala que Jesus era muito engraçado, porque Jesus, quando vê ele se aproximando, diz: a quem procuras? Jesus já sabia o que estava para acontecer. E Judas se aproxima dele e fala: eu te saúdo, Rabi, com um beijo no rosto. Quantas e quantas vezes nós sentimos esse peso de traição nas nossas vidas? Nós passamos por esse processo, mas aqui a divindade de Jesus estava sendo revelada mais uma vez, porque eles estavam procurando Jesus para prendê-lo, e eles imaginavam que Jesus fosse ter outra reação, mas ele estava sereno, confiante, sabendo para aquilo que ele foi designado para fazer. Ele não estava desesperado. Hoje pela manhã nós estávamos na nossa reunião, e eu lembro que o pastor Amaral e o pastor Fernando estavam ministrando, dando um exemplo. Ele falou que essa semana bateram no carro dele, e no momento que ele bateu no carro dele, ele poderia ficar bravo, irritado. O pastor Amaral foi levar a palavra no Maria Luísa 4, aconteceu a mesma coisa. Naquele momento ele poderia ficar bravo: nossa, bateram no meu carro. Mas não, a convicção de que aquele que está no controle, ele cuida de todas as coisas. Ele entrou dentro da igreja, ministrou a palavra de Deus, e o Pai vai prover aquilo que ele necessita. Na minha vida e na sua não é diferente. Talvez esse momento de embate que você está passando é o momento que Deus está permitindo um teste para você. Como será que vai ser a sua boca? Será que você vai blasfemar? Será que você vai murmurar? Ou você vai dizer: o Pai está no controle, Ele sabe de todas as coisas. Muitas e muitas vezes na nossa vida nós estamos assim. Nós estamos passando por situações e estamos reclamando, estamos passando por situações e estamos murmurando. Quantas e quantas dessas situações são sementes que nós plantamos no passado e nós já esquecemos? Acontece que a colheita é para todo mundo. Nós não podemos plantar abacaxi, como o pastor Micael fala, e colhermos morango. Todas as nossas sementes, todas as nossas ações têm consequência. Só que tem um porém: não importa o que você plantou no passado, não importa o que aconteceu, você pode fazer uma colheita nova a partir de hoje. Você pode fazer uma colheita de bons frutos, de boas sementes, de boa conduta, de presença na presença de Deus, de trabalho na obra de Deus. Você pode mudar o quadro da sua vida. Quem sabe alguém olha para você e diz assim: você não muda, você não tem jeito, vira e mexe, você vem, você chora, chega na segunda-feira, volta tudo novamente. Mas você hoje pode tomar uma decisão e falar: eu passo, eu dou um passo aqui, porque agora o Espírito Santo está voltando, o Espírito Santo está me levando para voltar ao jardim da oração, para voltar à comunhão com o Pai, para fazer a religação novamente, para ter uma comunhão com o Pai novamente. Eu posso escrever uma nova história para a sua vida. A caneta da sua vida está nas mãos de Deus. Eu não sei quanto tempo tem de carga ainda, mas eu quero dizer para você que Ele pode escrever uma nova história para a sua vida. Ele pode fazer algo novo. Não está perdido. Quem disse isso é o diabo, e ele é o pai da mentira. Se você estiver ouvindo isso na sua mente, você precisa se blindar com as armas espirituais, para que o capacete da salvação esteja na sua cabeça, na sua mente, para que essas setas inflamadas, elas não penetrem na sua mente, mas que você possa estar blindado, você possa estar revestido, guardado debaixo das asas do Onipotente, do Todo-Poderoso. Esta noite o Senhor preparou para mim e para a sua vida, para você voltar ao jardim da oração, para você voltar ao jardim da comunhão com Deus. Será que você está precisando orar um pouco mais, clamar um pouco mais, estar em espírito de oração em todo o tempo? Espírito de oração, a minha mente fica ligada o tempo todo no trono da graça. Eu estou dentro do ônibus e eu estou em espírito de oração. Eu estou indo para o trabalho, eu estou em espírito de oração. Eu estou lá trabalhando, na sessão, na loja, na fábrica, onde eu estiver, eu estou em espírito de oração. Orai constantemente, orai sem cessar.
do Senhor. Eu quero convidar a igreja para se colocar em pé neste momento. Aleluia. Aleluia. Jardim de oração. Diga comigo, jardim de oração. Jardim de comunhão. Diga mais forte, jardim de oração. Jardim de comunhão. Quando Jesus estava nesse estado, ele é levado perante o Sinédrio. Ele passa por 3 julgamentos. Ele passa por essas 3 fases: perante o Sinédrio, perante Pilatos e perante Herodes Antipas. Só que tem um porém. Aquele Jesus que estava ali no Getsemane, com as suas orações, naquele momento de angústia, sentindo o peso da humanidade, do pecado, do meu pecado e do seu pecado. Após um pouco tempo, logo mais à frente, ele estava lá na cruz. Aquele que não era pecador, ele se fez pecador lá na cruz. Aquele que não tinha culpa de nada, ele se fez culpado por mim e pela sua vida. Aquele que não tinha condenação nenhuma, ele foi condenado à morte. Ele foi estabelecido naquele momento ali na cruz do Calvário. E em todo momento, como um cordeiro mudo, ele não abriu a sua boca. Antes ele disse, como foi ministrado ontem: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Naquele momento Jesus cumpria o plano da salvação. Naquele momento Jesus via a minha vida e a sua. Aqui nessa noite, como você está? Quem sabe você está aí, você está falando: essa palavra não é para mim. Ou você está dizendo: não era isso que eu queria ouvir nessa noite. Eu quero dizer para você que todas as coisas são possíveis, como a palavra de Deus diz. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. Mas para nós estarmos vivendo debaixo dessa promessa, nós precisamos voltar ao jardim da comunhão, ao jardim da oração, à unidade. Igreja é unidade, igreja é relacionamento. A palavra de Deus nos diz que se nós tivermos alguma coisa contra alguém, nem a nossa oferta nós podemos trazer no altar. Hoje é noite de concerto para a minha vida e para a sua. Aleluia. Quem sabe você precisa acertar alguma coisa lá na sua casa, acertar alguma coisa lá no trabalho, acertar alguma coisa com a sua liderança, acertar alguma coisa com a pessoa que está do teu lado. Jardim da comunhão. É no momento desse que você precisa olhar para dentro de si e falar: Senhor, o que eu estou fazendo que não te agrada? Eu te dou essa oportunidade de você fechar os seus olhos nessa noite, de você fechar os seus olhos e começar a orar. Faça uma oração sincera. Apresente a Deus as suas debilidades. Qual é a área débil e frágil da sua vida? Não podemos viver de aparência. Ninguém precisa ver se estamos bem vestidos, se nós temos condições financeiras. Isso não importa. Se a trombeta tocar agora, nós precisamos estar preparados. A aparência para Deus não é nada. Um coração contrito, um coração sincero, alguém com o coração voltado para a presença de Deus. É este momento que o Senhor está trazendo para nós. É esta comunhão. É a comunhão que foi perdida lá no jardim. Nós precisamos voltar a este momento de comunhão e oração com o Pai. Olha, o Senhor é presente. O que você quer falar para Ele na sua vida nesse momento? É o seu relacionamento, é o seu casamento, são os seus filhos, é o trabalho, é alguém que te entristeceu na casa do Pai. Vai até a pessoa, faça um concerto neste momento. Não deixe isso parar aquilo que Deus te entregou. Aquilo que Ele te entregou, só você pode executar. Ninguém vai fazer o que Ele entregou nas suas mãos. Você está dando ouvidos para a voz de Satanás que está dizendo: não faça, pare, não continue. É a voz do inimigo que está trabalhando aí. Mas hoje cai por terra toda voz, toda hoste infernal da maldade. Porque aqui o Pai está presente, Ele está na casa, e Ele tem bênçãos sem medidas para a minha vida e para a tua. Rasgue teu coração nessa noite. Enquanto o pastor louva, eu quero que você ore. Peça ao Senhor para trazer você novamente na comunhão. Você está
precisando orar mais, está precisando jejuar, tem algo no seu coração que você não falou para ninguém, ninguém sabe, mas está te matando, está minando as suas forças. Lance agora diante do Pai, apresente a Ele, fale para Ele. Ele conhece, Ele tem a resposta, Ele sabe daquilo que você precisa. Ora a Ele. Pai bendito, nós estamos diante da Tua presença. Ó Espírito Santo de Deus, que sonda e conhece todos. Ó Espírito Santo, nos conduza, Senhor, novamente à comunhão, essa comunhão pura e sincera, que está se perdendo com o passar do tempo, as ocupações, quem sabe tantos compromissos, até mesmo ministeriais. Oh Pai, que a comunhão lá em casa, com a família, que a comunhão com os nossos filhos, com a nossa esposa, a Tua palavra diz que os homens precisam estar em comunhão com as suas esposas, para que as suas orações sejam respondidas. Pai, ensina-nos nesta noite, admoesta-nos porque o Senhor nos ama. Fala com a Tua igreja, Pai. Espírito Santo, tira todo impedimento nesta noite. Eu sei que